E com o avanço das negociações entre os países, economistas e investidores voltam a precificar uma possível reabertura do Estreito de Hormuz. É sobre isso que a gente vai conversar agora com Márcio Sete, economista e ex-diretor do Brasil no BID. Seja muito bem-vindo, meu querido, aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, muito bom dia a todos. Vamos lá, então. Márcio, para poder a gente entender um pouco do que a gente pode ter de sinalização, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem Estados Unidos, Donald Trump, em diversos momentos falando de avanços nas negociações, enfim, a gente tem ataques acontecendo, né? E dos dois lados agora, inclusive Irã retaliando ali, atacando forças americanas. Temos também o Irã chegando a dizer que tem rascunho, né, do que poderia ser um acordo de negociação, e Estados Unidos não confirma. O que temos agora, na verdade, além de uma questão de uma guerra geopolítica, é uma guerra de narrativas. Como precificar isso no mercado? Pois é, bom dia. A guerra de narrativas que se segue a tentativa de se fazer um acordo entre os dois países, ela é o marco principal do que nós temos agora, que é a volatilidade do preço do petróleo e os mercados extremamente atentos a essa volatilidade. Veja que, em um determinado momento, há um anúncio de um acordo que praticamente estaria delineado. Os Estados Unidos vão dizer que é mentira, como foi dito com essas palavras, que o acordo ainda não estaria delineado na forma como foi divulgado. Na sequência, nós temos aí um ataque, então nós temos o preço do petróleo sempre respondendo a uma expectativa de um acordo que pode ser feito, a uma expectativa de abertura do estreito que pode estar chegando muito próximo nesse momento, e de repente nós temos aí uma pequena rusga militar novamente, o preço do petróleo reage de maneira adversa. Então é um momento de extrema volatilidade, o mercado está bastante atento a essa volatilidade, acompanhando o movimento do preço do petróleo, que se segue a uma guerra de narrativas. É isso que nós temos no momento. Márcio, mesmo que o Estreito de Hormuz volte a operar dentro de 30 dias, como prevê esse tal rascunho que o Irã, né, diz ter, o prêmio de risco no petróleo desaparece ou fica incorporado agora por mais tempo como uma espécie de seguro, realmente, nos preços diante da instabilidade na região? Boa parte das instituições financeiras vem considerando que o prêmio de risco poderá ceder uma efetiva abertura do estreito, mas, por outro lado, não cederá de todo. Nós teremos aí uma redução do preço do petróleo atual, do Brent atual, mas essa redução atual do Brent, ela não levará o preço aos patamares iniciais novamente. Isso costuma acontecer com outros, ou com a precificação de outros ativos e, inclusive, com o próprio preço do frete marítimo internacional. Muitas vezes existe o preço que estica e vai até a ponta, associado a uma percepção de risco elevado, e quando existe a normalização da situação, muitas vezes o preço vai ceder, mas não cederá de todo, incorporando aí um preço cristalizado que será uma marca indelével desse momento, que fica no preço final do produto. Portanto, ceder sim, mas não ceder de todo é o que o mercado vem considerando como alternativa mais provável. Márcio, o rascunho menciona também uma mediação indireta e o papel, né, de países nessas mediações, como, por exemplo, Omã e Paquistão. Mas a questão é que, diante de tanto tempo que a gente já tem nesse conflito e ainda com a ausência realmente de uma trégua efetiva, eu quero entender um pouco do teu ponto de vista, o quanto que realmente a atuação desses países nessa arquitetura diplomática que tem sido montada aí para negociar esse conflito, o quanto que ela tem sido suficiente para poder ancorar expectativas, porque a sensação que eu tenho é que a gente fica meio que nadando em braçadas e não sai muito do lugar. Como que você avalia essa estrutura diplomática agora envolvida nessa negociação?
O que dá a entender nesse momento é que nós temos aí um jogo que está eivado de vaidades, não é? Existe uma vaidade muito grande de ambos os lados, no sentido de dizer que o acordo foi feito, mas que cada parte está saindo vitoriosa nesse acordo, porque cada parte teria conseguido impor a sua vontade. O Irã gostaria de deixar claro que está responsável pela gestão do tráfego marítimo do Estreito de Hormuz, enquanto os Estados Unidos gostariam de dizer que isso não é verdade, mas que, por outro lado, conseguiram retirar do Irã a parte do urânio enriquecido, e esse jogo de discursos, ele se segue ao uso de terceiros países como mediadores nesse conflito. E essa intervenção de terceiros países parece ajudar um pouco. Veja que, recentemente, nós tivemos uma viagem do presidente Trump à China. Nas conversas com Xi Jinping, chegou-se a dizer que haveria ali a possibilidade dos Estados Unidos também estarem negociando com a China uma possível participação indireta da China, já que é a maior compradora de petróleo do Irã, uma possibilidade de a China estar indiretamente negociando com o Irã um cessar-fogo e uma redução das animosidades de forma definitiva. Por outro lado, a presença do Paquistão vem se mostrando uma presença mais intensa nessas negociações, enquanto o Omã aparece como um país que se propõe conjuntamente ao Irã a fazer a gestão do tráfego marítimo para daqui a 30 dias, quando se espera uma retomada do tráfego normal nos níveis pré-fechamento do estreito, excetuando-se navios militares. E, nesse caso, os Estados Unidos recuariam com as suas forças, mas gostariam de deixar muito claro que continuam fazendo não a gestão do tráfego, mas a administração do que está acontecendo na região. Então, continua aí a guerra de narrativas e o jogo de vaidades. Márcio, se Washington mantém pressão militar e sanções e Teherã exige uma verificação concreta antes de agir, onde que estaria aí um ponto mínimo de convergência para um acordo na tua visão? Você vê espaço para concessões reais ou apenas uma trégua tática nesse momento? Seria basicamente uma trégua tática, embora os Estados Unidos tenham aí um interesse muito grande na cessação das animosidades, porque isso vem pesando para os Estados Unidos em termos inflacionários. Nós temos que considerar que, para as famílias norte-americanas, o peso do galão de combustível mais caro, em alguns lugares até 50% mais caro, é um peso bastante indesejável, que é uma marca da inflação dos Estados Unidos, inflação dos Estados Unidos que já vinha pesando um pouco desde os movimentos do tarifaço no ano passado, e agora com o peso do combustível, com a crise energética oriunda do Estreito de Hormuz, pesa também no bolso das famílias por conta do galão de gasolina mais caro, e isso gera dentro dos Estados Unidos uma perspectiva bastante interessante, porque nós estamos nos aproximando das midterm elections nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato, e existem aí pesquisas que vêm mostrando a questão de popularidade do presidente Trump, e isso vem sendo debatido em larga escala no que diz respeito a essas midterm elections, onde poderia haver uma renovação muito grande do Congresso norte-americano no sentido de uma substituição de republicanos por democratas em alto número. Então, há aí também perspectiva dos Estados Unidos, que espera que as animosidades no Oriente Médio se reduzam, e existe um grande interesse nisso também por parte dos Estados Unidos, enquanto o Irã não gostaria de abrir mão, e isso fica muito claro, da questão do seu urânio enriquecido ser retirado do país. Então, esse é o ponto-chave, a questão do urânio. Isso ainda vai dar muito o que falar nas próximas semanas. Meu querido, quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos agora aqui com Márcio Setti, que é economista e ex-diretor do Brasil no BID. Meu querido, muito obrigada, bem-vindo sempre, bom restinho de semana, até uma próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Até mais.